Delegado, o senhor foi candidato para vereador, tentou uma vaga na Câmara de Vereadores. O senhor, em função do que o senhor fez, qual o resultado que o senhor observou como prático? Olha, eu achei muito positivo, partindo do pressuposto que nossa campanha foi uma campanha pautada na ética, pautada na humildade, na simplicidade, com apoio de colaboradores, de voluntários, protetores de animais, delegados de polícia, alguns agentes também, agentes penitenciários também que nos ajudaram. Uma campanha muito limpa, muito ética, de maneira que você tem quase 1.800 votos, quase 2.000 votos, é um reflexo profundo de que a utopia não vence a esperança da ética na política. A gente sabe perfeitamente que o que ocorre de zum a respeito de votações altas, produto de posturas aéticas e ilegais, vem à tona, mas isso não nos interessa. Interessa que caímos em campo, foi uma candidatura lançada abruptamente, porque o meu perfil é muito técnico, e para mim foi um desbravamento assim, de um terreno, de um território desconhecido. De maneira que ficou muito claro que é possível sim, em outros momentos, a gente conseguir entrar pela porta da frente com muita dignidade, pelo voto consciente em pleitos futuros. Agora, doutor, o senhor, em função do que o senhor, como profissional, é aqui no Maranhão, o senhor acredita que isso tenha beneficiado 1.800 votos? Sim, eu não tenho a menor dúvida. Minha carreira, graças a Deus, é uma carreira belíssima. Fui superintendente da capital 2 vezes, fui secretário adjunto, fui secretário de Estado, fui diretor de academia, passei por vários policiais, grandes crimes foram elucidados com o nosso trabalho na frente da Polícia Civil. Sempre me pautei no interesse coletivo, de maneira impessoal, dentro de uma postura moral da administração pública. E graças a Deus, isso foi um reflexo muito grande. Fizemos 2 carreatas, onde nenhum litro de combustível foi cedido para ninguém, a não ser água mineral e olhe lá. Fizemos bandeiradas em quatro rotatórias também sem pagar absolutamente nada para ninguém, só com voluntários. E você ainda frequentar 18 bairros de maneira rápida e ter 7 segundos de televisão, só pode atribuir isso ao meu histórico profissional aqui no São Luís do Maranhão, no Maranhão e no São Luís. Para tanto, recebi título de cidadão maranhense pela Assembleia Legislativa e título de cidadão ludovicense pela Câmara dos Vereadores. De maneira assim que, em razão desse histórico, só pode ter nos dado esse respaldo desses quase 1.800 votos, quase 2.000 votos na realidade, de maneira extremamente transparente e abnegada, e eu diria assim, belíssima, porque quando a gente verifica que o número de voluntários que se agregou a essa disputa, a gente só pode dizer, meu Deus, fizemos uma caminhada correta. De maneira que você verifica, 2 carretas, você colocar quase 84 carros somente de voluntários, é uma coisa assim magnífica em todos os sentidos. Então, para mim, significa que hoje Sebastião Ochoa não é apenas o delegado Sebastião, é um ativista político e que tem um capital eleitoral de 1.800 votos, tá? Com o objetivo de cobrar do poder público municipal as políticas públicas das quais eu alinhavei em matéria de temática dos eixos do mandato do qual, porventura, eu viesse a ocupar na Câmara de Vereadores de São Luís. Doutor, o senhor acredita que os tempos estão mudando realmente, porque o senhor fez uma campanha, como está dizendo aí, uma campanha humilde, e em função do reconhecimento seria exatamente isso que gerou 1.800 votos? Sim, a população, inclusive, muita gente não sabia que eu era candidato, muita gente. Então, a humildade é a grande arma, na verdade, do verdadeiro cristão. Tá? E quando a população te responde nesse nível, significa, eu volto a dizer, que a utopia não venceu a esperança, de a ética ainda ser a voz de ordem dentro da política nacional brasileira partidária. Porque a gente sabe que o que fizeram da política brasileira foi a politicagem, e a politicagem é que acaba com a boa política, porque a política é para servir ao próximo, servir à coletividade, servir à sociedade. O que é diferente porque ela é rasteada em grupos de interesses hoje eminentemente assim, umbilicais e não coletivos. Então, dentro desse contexto, a gente só pode dizer o seguinte, fazer esse voto de gratidão à população ludovicense e, ao mesmo tempo, reconhecer aquele N que ligaram para nós, porque não sabiam da nossa candidatura. 7 segundos de televisão é um absurdo, praticamente. É um absurdo. E você está lutando contra leões, leões da política, que com algumas práticas espúrias que nós já conhecemos historicamente falando. Agora, se chegasse ao meu ouvido alguma situação desse nível, não tenho a menor dúvida, eu pediria providência junto à Justiça Eleitoral, porque a lei tem que ser igual para todos, não é verdade? Delegado, a gente sabe que para ser concretizado qualquer projeto na Câmara, na política, tem que ser 50+1. O senhor sabe exatamente, em função disso, os seus projetos, se o senhor fosse eleito, também iria depender de outras pessoas. Aí eu venho a pergunta,
Com essa mudança de mentalidade, o senhor acredita que na próxima que o senhor pode até tentar para ser candidato outra vez, já esteja ainda mais diferente? Eu não tenho a menor dúvida, veja bem, essa ideia de que a gente será apenas um universo de vários que são iguais, é uma ideia que precisa ser reavaliada. Jesus Cristo era um, formou-se todos os apóstolos e tornou-se hoje mundial. Então o que acontece? Água mole em pedra dura. Então quando um é diferente de verdade e faz a tua prática, dando a teu rosto na tua luta de caminhada, você conquista aqueles que são iguais para se tornarem diferentes também. Portanto, eu não tenho a menor dúvida que qualquer pleito de Sebastião Show, à frente de qualquer parlamento, ele com certeza entraria naquele jargão muito comum, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a gente, dentro dessa concepção muito crítica social de conteúdo, a gente tem a tendência de transformar os espaços dos quais nós passamos. Eu, na carreada, foi um presente muito grande, a população me aplaudia demais. Tanto é que a população, muitos, eu volto a dizer, não sabiam que ela estava sendo candidata. De forma que alguns, encontrei inclusive com um vigilante do TRE, e eu fui ao banco, né, ali ao caixa eletrônico do banco do TRE, ele falou assim, seu número não é 17014? Digo, sim, eu vi na carreata de sábado. Olha que coisa bela. Então o que acontece? Uma grande lição ficou para nós, nesse sentido de que estamos planejando para fazer uma futura caminhada belíssima e com a vitória certa, porque a população vai estar do nosso lado e esse exército de 1.800 votos será multiplicado na forma mais ética possível, porque a gente entende que a utopia não vê essa esperança. Agora veja bem, com 1.800 votos, o senhor já pode observar lá no horizonte a possibilidade o senhor ser candidato na próxima eleição? Sim, não tenho a menor dúvida, e estou sendo muito incentivado por isso. Algumas representações políticas já andaram me procurando nesse sentido. Então eu tenho que avaliar todo o contexto, tenho que avaliar o contexto familiar, o contexto das análises políticas, né, partidárias, das alianças, enfim. Porque a minha maior aliança é o entendimento coletivo, é o fim coletivo. Minha aliança é a sociedade. E quanto mais eu ficar mais alheio a esse processo de grupos, para mim é muito melhor, porque o tecnicismo deve ser restabelecido no campo da política partidária brasileira com o objetivo único de se fazer a República Brasileira ser uma república mesmo, e não essa retaliação, não esse loteamento da coisa pública que tanto prejudica a população com os péssimos serviços públicos que nós temos coletado no dia a dia. Seja lá na questão ambiental, na questão da educação, na questão da saúde, na questão da segurança. A segurança pública, pelo amor de Deus, nós temos praticamente uma cidade mais violenta do mundo. São Luís do Maranhão, coisa que é um absurdo, uma cidade pequena que pode ser bem planejada, pode ser bem prevenida, a repressão poderia ser bem feita, desde que exista uma política de segurança cidadã integrada, com um órgão estadual, federal, com política de prevenção à criminalidade lá na causalidade, daquelas temáticas das quais eu já tinha alinhavado com você em outras entrevistas. De maneira seguinte, que olha, um exemplo bem típico. O Pacto pela Vida de Pernambuco deu certo. Porque o Pacto pela Paz aqui no Maranhão não deu certo ainda, em São Luís não deu certo. Porque não existe investimento real. Existe investimento, eu diria assim, num aspecto midiático, simbólico, mas real não existe. Então nós temos coletado aqui um nível de homicídio altíssimo, um nível de tráfico de entorpecente altíssimo, um nível de desagregação social muito grande, o encurralamento da população, a situação de penúria, de medo, de insegurança. E isso é o quê? Falta de políticas públicas integradas. Então, o que significa dizer? Um parlamento consciente no município e no estado, com certeza é uma forma de cobrar efetivamente dos chefes do executivo que cumpram seu papel naquilo que eles prometeram no período eleitoral. E é isso que nós temos assistido hoje em São Luís, no Maranhão como um todo, e até no país, em vários estados da Federação Brasileira. Isso é possível se a gente mudar a lógica da política de representação social. A política, infelizmente, da representação social ainda está doente, porque quando você vê uma grande votação de maneira suspeita, você já pode atribuir que o processo ético ainda está muito longe de chegar lá. Mas água mole em pedra dura. Ficou bem claro que Sebastião Shoa, com 1.800 votos, praticamente é conquistado pela ética. Ficou bem claro que a ética, no campo da esperança, vai continuar vencendo a utopia. Agora, ela é aquilo que Mahatma Gandhi já dizia, né? É a velocidade do Alesma. O bem tem uma velocidade do Alesma, mas na história da humanidade o bem vai ser vencer o mal. Doutor Shoa, agora veja só. Hoje São Luís está praticamente jogado em função de reiteradas situações. Agora, para surpresa minha, estão queimando escolas. Antigamente era ônibus, agora escolas. Isso é porque não existe uma política realmente
consistentes para combater tipo de situação como essa? Eu falo a questão de política de prevenção e inteligência. Né? A inteligência, ela praticamente está morta. A inteligência que a gente fala não é colocar o aparelho policial repressor em cima das causalidades, não. É trabalhar a inteligência preventiva, identificação, neutralização e trabalho, obviamente, de resgate. Se você combate o crime, especialmente no viés de tráfico de entorpecente, eliminando aquele que se diz respeito ao seu mercado consumidor, você mexe na cabeça lá na ponta. Hoje você nem elimina o mercado consumidor pelo tratamento de resgate aos dependentes químicos, muito menos faz o mau combate com os maiores que fazem o tráfico de entorpecente. Você não tem inteligência preventiva de reação, o que você tem são ações pontuais e de consequência, porque não adianta eu prender quem queimou a escola, isso é apenas a consequência. Eu tenho que evitar que a escola seja queimada. E aí eu tenho que trabalhar a disseminação das informações e desinformações, que são um trabalho de inteligência, que eu não posso declinar muitas palavras técnicas, até porque para desinformar o próprio crime, que também é tão inteligente quanto o poder público estatal.